Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube Conhecimento Jurídico. E eu quero iniciar as aulas abordando o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas para que a gente possa estudar a fundo o atual estatuto, é necessário estudar um pouco da história, de como surgiram os primeiros direitos das crianças e dos adolescentes. E aí, no caso, a história nos remete ao caso da criança Mary Ellen, que foi encontrada por uma assistente social de uma igreja no ano de 1874, na cidade de Nova York, que já estava muito doente em razão dos maus tratos que ela recebia dos pais, pois ela vivia acorrentada numa cama e sendo alimentada apenas a pão e água. E no caso, na época, não existia nenhuma base legal, nenhuma base jurídica para que se pudesse processar os pais, para que se pudesse utilizar para tomar providências. E a saída na época para conseguir processar os pais foi através da Sociedade para a Proteção dos Animais da cidade de Nova York, com o argumento de que essa criança não era menos do que um cachorro ou um gato, pois ela também pertence ao reino animal. E aí, com isso, no ano de 1875, já a criança com 9 anos de idade foi retirada da guarda dos pais. E no caso, isso deu base para a criação do Tribunal de Menores dos Estados Unidos, através da Lei do Tribunal Juvenil de 1899, da cidade de Illinois. Esse tribunal, ele tinha jurisdição para cuidar das crianças negligenciadas, dependentes e delinquentes, com idade menores de 16 anos. Então, ele não tinha a função de punir, ele tinha a função de cuidar dessas crianças que se encontravam nessas condições. E aí, posterior a isso, nós vamos ter aí a iniciativa para a proteção dos direitos da criança através da Convenção número 5 da Conferência Internacional do Trabalho de 1919, que estabelece em seu artigo 2º a proibição para trabalho de menores de 14 anos de idade em qualquer tipo de empresa pública ou empresa privada. E nessa mesma ocasião da Convenção de 1919, nós temos a Convenção número 6, que traz a proibição para o trabalho noturno de menores de 18 anos, quer seja em empresa pública ou empresa privada. Já em 1921, a Liga das Nações adotou a Convenção sobre Supressão de Tráfico de Mulheres e Crianças e posteriormente, o primeiro documento de caráter mais amplo e genérico foi a Declaração de Genebra, chamada Direito das Crianças, de 1924, que foi aprovada pela Liga das Nações e proclamada como Carta da Liga sobre as Crianças. Posteriormente, já em 1959, as Nações Unidas aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança, através da Resolução número 1386 de 1959, que traz aí 10 princípios, que esses princípios, posteriormente, com o estudo do atual Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos perceber que esses princípios serviram de base para a elaboração do nosso atual estatuto. E, inclusive, eu estarei lendo aqui o principal assunto de cada princípio e estarei comentando um a um para vocês. O princípio número 1, ele traz em seu texto que a criança gozará de todos os direitos enunciados na declaração, sem qualquer tipo de distinção. Então, aqui no caso, já nos traz, por exemplo, ao que está estabelecido na nossa própria Constituição Federal de 1988,
que a criança ela não deve sofrer nenhum tipo de discriminação em razão da sua nacionalidade, da sua crença religiosa, da sua cor. E então, esse documento, ele nos traz aí a amplitude dos direitos que as crianças passaram a ter a partir dessa declaração de 1959, que vai servir de base para a elaboração de várias outras leis que a gente vai estar vendo posteriormente. O princípio número 2, ele estabelece que a criança gozará de proteção social, sendo por lei proporcionado oportunidades e facilidades para promover seu amplo desenvolvimento. No caso, quando a gente estiver estudando os primeiros artigos do atual Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos perceber que a criança ela tem proteção desde da sua concepção até a sua idade idosa, porque posteriormente eu estarei abordando o Estatuto do Idoso. Então, aqui a gente deve olhar para a criança e para o adolescente não só nessa fase das suas vidas, mas a gente deve olhar para a criança em todo o seu desenvolvimento, seja antes do seu nascimento, depois da sua concepção, antes do nascimento, após o nascimento, na sua fase aí de criança até os 12 anos, na fase da sua adolescência, na sua vida adulta e na sua vida já como idoso. Então, se nós observarmos a nossa legislação como um todo, nós vamos ver que todas essas fases a pessoa humana está protegida, inclusive com os princípios constitucionais que nós vamos estar abordando mais adiante nessa aula de hoje. O princípio número 3 já estabelece justamente isso. Desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e uma nacionalidade. Então, quando a criança nasce, ela tem direito a ser registrada e aí ela recebe o nome, o primeiro nome e os sobrenomes de seus pais. Então isso já é garantido pela criança. E ela tem direito à nacionalidade no país onde ela nasceu ou mesmo fora do país de origem dos seus pais, ela tem direito à sua nacionalidade, que vai ser determinada de acordo com a lei e do local onde ela nasceu. O princípio número 4 traz: a criança gozará os benefícios da Previdência Social e terá direito de crescer e se criar com saúde, sendo assegurado cuidados especiais de pré e pós-natais, alimentação, recreação e assistência médica adequadas. Então aqui esse princípio ele é bem mais amplo e nós sabemos que a nossa legislação previdenciária aqui no Brasil assegura às crianças até 21 anos de idade, por exemplo, pensão por morte, em caso de falecimento dos seus pais. Então, aqui no caso, a gente percebe que muitas das nossas leis foram elaboradas tendo por base essa declaração de 1959, porque, inclusive, na legislação relacionada à saúde, nós sabemos que é obrigação do poder público promover toda a saúde da mãe gestante. Então, ou seja, é assegurada a essa criança e à mãe dessa criança tratamento especial, como com relação ao pré-natal, às consultas, ao parto. Então, tudo isso daí é assegurado para a mãe da criança e para a própria criança. Então, as leis, elas vêm estabelecendo direitos e aí essa declaração nos traz aí de onde surgem esses princípios, porque hoje nós temos esses direitos, nós temos essas garantias estabelecidas. Aqui no caso, a criança ela tem direito à recreação, ela tem direito à alimentação, assistência médica. Então, por exemplo, no caso aqui do Brasil, nós temos a saúde pública, é assegurado a elas o amplo acesso à saúde pública.
é assegurada a pensão por morte, em caso de morte dos pais até os 21 anos. Isso está estabelecido na legislação previdenciária. O princípio número 5, as crianças incapacitadas física, mental ou socialmente serão proporcionados o tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua condição peculiar. É conhecimento de todos hoje que nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz aí inúmeros direitos e garantias estabelecidas. E no caso da criança, a partir do momento que ela é acometida de alguma deficiência, é garantido a ela benefícios concedidos pela Previdência Social. Então, quando nós estivermos estudando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu estarei abordando quais são todos esses benefícios, porque essa criança ela tem direito de crescer, de se desenvolver, ela tem que se manter, ela tem direito a uma educação, ela tem direito à recreação, então tudo isso é garantido para ela. Então eles pensaram até nessa situação, porque se uma criança que não tem deficiência já tem dificuldade para crescer, muitas das vezes em casos especiais, em situações que fogem do normal, imagine uma criança com deficiência. Então, nós temos aí direitos e garantias já definidas e estabelecidas desde o ano de 1959 e que reflete na nossa legislação atual. O princípio número 6, a criança precisa de amor e compreensão para seu desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, ficando aos cuidados e responsabilidades de seus pais no ambiente de afeto e segurança moral e material, salvo as circunstâncias excepcionais. A sociedade e as autoridades públicas terão como obrigação propiciar cuidados especiais às crianças sem família e aquelas que carecem de meios adequados de subsistência. Então, aqui no caso, quando nós estivermos estudando os demais artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos perceber e nós vamos entender que existe toda uma série de regulamentações para poder estabelecer que essa criança tem direito de conviver com os pais, é responsabilidade dos pais cuidar, dar afeto, dar amor, dar atenção e educar os seus filhos. A partir do momento que essa família não consegue fazer isso ou faz de maneira errada, isso traz consequências, traz direitos para as crianças, traz consequências para os seus pais, e é onde nós vamos ter aí, de repente, a perda do poder familiar, a colocação dessa criança em instituições ou em famílias substitutas, para que elas possam ser respeitadas, para que elas possam ser amadas, serem cuidadas e ter seu pleno desenvolvimento. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é bem amplo e esses princípios vão sendo abordados ao longo do texto da lei do Estatuto. O princípio número 7 da Declaração de 1959 traz: a criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória, pelo menos no grau primário. Nós sabemos que aqui no Brasil é obrigação do poder público oferecer educação para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, e gratuitamente. Então, nós temos a rede pública de escolas, tanto no primeiro grau quanto no ensino médio, que aí nós chamamos de ensino fundamental, que vai do primeiro ao 9º ano, e no ensino médio, que vai do primeiro ao 3º ano do ensino médio. Então, é obrigatório aqui no Brasil colocar os filhos na escola, levar os filhos para que eles recebam a devida educação, para que ela tenha o seu amplo desenvolvimento, para que ela chegue à sua idade adulta
alfabetizado, que ela conheça todas as matérias, que ela possa ir procurar uma faculdade, uma universidade para fazer um curso profissionalizante, para que ela tenha condições de ter a sua profissão e se desenvolver plenamente em sua vida adulta. Em relação ao princípio número 8, a criança terá direito a receber educação. Perdão, eu já li esse é o número 7, o número 8. A criança figurará em quaisquer circunstâncias entre os primeiros a receber proteção e socorro. Então, nós sabemos que todas as vezes que se vai fazer políticas públicas ou em casos de proteção, como agora nós estamos vivendo aí, essa situação de pandemia em relação ao coronavírus, a primeira preocupação é com relação às crianças, proteger as nossas crianças. Então, qual foi a atitude dos nossos governantes inicialmente? Suspender as aulas. Então, todas as crianças estão em casa, protegidas, né? Porque aí, na primeira quarentena, eu moro em Goiânia, Goiás. Então, aqui no caso, a primeira providência do nosso governador e do nosso prefeito foi suspender as aulas presenciais, e essas crianças estão em casa, protegida. A primeira quarentena foi de 30 dias e as aulas estão suspensas. Esse ano de 2020, nós não teremos aulas presenciais. As aulas estão sendo feitas por videoconferência, estão sendo feitas, ministradas online, as atividades estão sendo enviadas pela internet, elas estão sendo feitas pelas crianças e devolvidas para os professores. Então, elas não estão tendo nenhum prejuízo em relação ao seu aprendizado, mas elas estão recebendo a proteção para que elas não sejam infectadas pelo vírus. Então, a primeira preocupação deve ser em relação às nossas crianças. Aí nós temos também a questão do idoso, né, que a gente sempre vai abordar a criança em todas as suas fases. Então, eu vou abordar aqui com relação ao idoso. Nós também temos como grupo de risco os nossos idosos, que também estão em casa, que também estão protegidos, estão sendo orientados a não saírem de casa. E aí é onde muitas famílias, sobre orientação das secretarias das saúdes, a não deixarem que tenha contato entre crianças e os idosos da mesma família, justamente porque elas são de grupo de risco e isso pode vir a ocasionar o contágio, e a gente sabe que é uma doença que alguns têm conseguido enfrentar com tranquilidade, mas outros têm chegado ao óbito. Então, nós temos que tomar o devido cuidado em relação a isso. Em relação ao princípio 9, a criança gozará de proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração. Não será jamais objeto de tráfico sob qualquer forma. Não será permitida a criança empregar-se antes da idade mínima conveniente. Então, eu já havia falado lá na Convenção número 5 e na Convenção número 6, da Convenção Internacional do Trabalho, estabelecendo aí como idade mínima de 14 anos para trabalhar e a idade de 18 anos para trabalho noturno. Aqui no Brasil, a nossa CLT estabelece como idade mínima para trabalhar 16 anos de idade, salvo o caso do jovem aprendiz, que pode iniciar aos 14 anos, mas existe todo um trabalho atrás disso, na hora da contratação. O trabalho do jovem aprendiz é acompanhado pelas instituições para que não haja aí a exploração, para que não seja explorado de maneira errada, de maneira irregular, para que não se vire um trabalho escravo. A previsão legal na CLT está no artigo 403 e temos também o artigo 7º, inciso 33,
da nossa Constituição Federal, que estabelece essas idades para que os nossos adolescentes possam iniciar o seu trabalho. Em relação ao princípio 10, a criança gozará de proteção contra atos que possam suscitar discriminação racial, religiosa ou qualquer outra natureza. Então, isso aqui já é assegurado para todas as pessoas de maneira já é assegurado para todas as pessoas através da nossa Constituição Federal, que não pode haver discriminação de raça, cor, sexo, de forma nenhuma. Então, já vem desde a Convenção de 1959 e que foi adotado pela nossa atual Constituição Federal. E isso a gente deve levar muito a sério, porque isso pode ocasionar responsabilidades criminais, pode ocasionar aí responsabilidade civil, caso isso venha a ser descumprido. Então, isso é assegurado não só à criança, mas a todas as pessoas humanas, porque está inclusive previsto na nossa Constituição Federal, quando eu estiver abordando os princípios constitucionais que são voltados para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Jacob Dollinger, ele fala, em seu livro, em sua obra Direito Internacional da Criança, ele fala que enquanto a Declaração de 1924 tratava a criança como a criança deve receber, a Declaração de 1959 ela reconhece a criança como um sujeito de direito. Então, o tratamento já começa a ser diferenciado porque reconhece a criança como um sujeito de direitos. Então, ali já vem sendo estabelecidos direitos e garantias para essa criança, reconhecendo ela como um ser humano que tem direitos e que esses direitos devem ser respeitados. E aí, no caso, no ano de 1979, a ONU proclamou como o Ano da Criança, em comemoração aos 20 anos da Declaração dos Direitos da Criança de 1959. E aí, a Polônia propôs a elaboração de um tratado internacional que transformaria essa declaração em termos jurídicos, transformando tudo aquilo que eu acabei de explicar agora há pouco em princípios, e isso foi aprovado pela Assembleia Geral. 10 anos depois, em 20 de novembro de 1989, foi aprovada a Convenção sobre os Direitos da Criança. E aqui no Brasil, essa convenção foi aprovada através do Decreto Legislativo número 28, de 14 de setembro de 1990, e promulgada pelo Decreto 99.710, de 21 de novembro de 1990. Mas para que a gente possa falar sobre o atual Estatuto da Criança e do Adolescente, é preciso voltar na história do Brasil. Aqui no Brasil, nós tivemos o Código de Menores de 1927, que ele foi elaborado, foi criado através de uma especialização da jurisdição, com a criação do primeiro juizado de menores do Brasil e da América Latina, e isso em 20 de dezembro de 1923, no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal do Brasil. E aí, para trabalhar nesse juizado de menores, foi designado o juiz de direito José Cândido de Albuquerque Melo Matos, e ele foi nomeado no dia 2 de fevereiro de 1924. Então, o nosso primeiro Código de Menores leva o nome desse juiz, ele é conhecido como
Código Melo Matos. Esse código, o número dele é o decreto 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. E ele aborda a delinquência que existia aqui no Brasil na época. Ele vinha cuidar das crianças delinquentes, das crianças abandonadas. Então, ele não era um código voltado para a proteção dos direitos dessas crianças, era um código voltado para punir as crianças delinquentes, as crianças em situação de abandono. E aí, no caso, como o código de 1927 era um código mais voltado para a punição dos delinquentes e das crianças abandonadas, nós também tínhamos a lei 4.242 de 1921, que assegurava seu acesso à educação e aos serviços de assistência e proteção às crianças e aos adolescentes. Mas, no entanto, isso não funcionava de uma maneira muito boa, não dava muito certo. E aí, no ano de 1974, foi apresentado um novo projeto de lei, o de número 105, que teve como base a Declaração Universal dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas. Esse projeto de lei 105 de 1974, ele foi elaborado tendo por base aquela declaração e todos aqueles princípios que nós conversamos agora há pouco. No entanto, esse projeto recebeu diversas emendas e se tornou muito difícil chegar a um texto final. E aí, na época, o que eles fizeram? Eles pegaram os juízes de menores da época para poder elaborar um novo código. E aí, no caso, ao invés de se levar em consideração os princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos das Crianças, da ONU, eles modificaram totalmente o texto e acabaram elaborando um código que daria atenção aos atos infracionais, à delinquência que existia por parte das crianças e dos adolescentes na época. Então, o novo código elaborado pelos juízes de menores desconsiderou totalmente as crianças como sujeitos de direitos, desvinculando totalmente a Declaração dos Direitos da Criança da ONU e elaborou um projeto de lei que previa apenas a punição dos menores delinquentes. E aí, no caso, ele ficou conhecido como Código de Menores de 1979. O número da lei é a Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979. Então, o nome dele, que ele recebeu, Código de Menores de 1979. E como opinião pessoal, eu acho que vem daí a expressão que muitos já ouviram e que ainda vão ouvir por parte dos menores quando eles são encontrados em situação de cometer atos infracionais, que eles já viram para a autoridade, para o policial ou para quem estiver ali tentando dar uma ajuda, tentando apoiar e verificar o que está acontecendo, eles usam a expressão: eu sou de menor. Então, eu sou advogada há mais de 20 anos e na época que eu entrei na faculdade, isso era muito enraizado. A gente tinha muitas crianças em situação de rua, em situação de delinquência, e essa expressão era muito utilizada. Ela ainda é utilizada até hoje, mas em menor escala, mas vocês ainda vão perceber no dia a dia, no trabalho de vocês, na vida
na vida prática, na advocacia, vocês ainda vão ouvir muitas pessoas falando, não só os menores, mas muitos adultos utilizando essa expressão de menor. Na minha opinião, já vem do próprio nome do código. E na época ele queria apenas reprimir as crianças em situação de delinquência. Ele não pensava nas crianças como sujeitos de direitos. Então, quando surge a Constituição de 1988, que é uma Constituição que tomou por base essa Declaração dos Direitos da Criança da ONU, e que a gente vai perceber que realmente respeitou todos aqueles 10 princípios ao elaborar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao elaborar a própria Constituição Federal, ao trazer todos os princípios que estão ali inseridos dentro da nossa Constituição, voltados para a criança, para o adolescente, para o idoso, para as famílias, nós vamos perceber que todos aqueles princípios foram respeitados e estão sendo colocados em prática. Então, nós temos hoje um Estatuto da Criança e do Adolescente que pune os atos infracionais das nossas crianças, dos nossos adolescentes, mas também olha para eles como sujeitos de direitos, como estão em situações frágeis, são pessoas que, se você não cuidar, se você não der o devido amparo, a devida atenção, eles não vão conseguir se desenvolver, eles não vão conseguir crescer, não vão conseguir receber educação. Então, nós temos todo um sistema aí de apoio, de amparo, de ajuda para que essa criança possa nascer, possa crescer, possa se desenvolver, possa ter uma profissão e possa ter uma vida adulta plena. Então, no próximo vídeo eu vou estar abordando todos os princípios constitucionais que estão inseridos no nosso atual Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estou colocando inicialmente agora vídeos menores e eu quero a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários se vocês preferem vídeos longos ou vídeos menores, porque eu sei que a vida de todos é muito corrida e nem sempre dá para assistir uma aula de 1 hora, 2 horas. Então eu quero a opinião de vocês. Vocês preferem vídeos muito longos aí de 1 hora, 1 hora e meia, ou se vocês preferem vídeos menores. E de qualquer forma, eu agradeço muito estar podendo compartilhar com vocês esse conhecimento. Não se esqueçam de se inscrever, porque todas as vezes que eu estiver postando novos vídeos de temas diferentes, para que vocês sejam notificados, para que vocês possam assistir. E no mais, fiquem com Deus e um forte abraço a todos.